Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema sobre vícios e virtudes. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E essa semana é a última semana desse trimestre, então você já fez a sua assinatura da lição do trimestre que vem. Trimestre que vem nós vamos estudar o livro de Tiago, então vai lá, faz a sua assinatura, vai lá, adquira a sua lição para você ter este maná diário, este momento de comunhão com Deus, para você ser reforçado e ser abençoado pelo Espírito Santo por ter mais conhecimento com Deus Pai. Como eu disse, segunda-feira tem como tema sobre vícios e virtudes. Por que o amor fraternal é tão importante dentro do cristianismo? Vamos lá. Porque quando o cristianismo se iniciou, ele era um movimento itinerante e ele dependia muito da hospitalidade dos cristãos e também das pessoas que não eram cristãs. Então, a instrução que Paulo traz ali de nós não nos esquecermos dos outros é nesse sentido. Vocês lá no princípio precisavam de outras pessoas para que as coisas pudessem acontecer. Então, é uma escolha, é algo racional, é uma decisão que você toma para aceitar, para receber essa pessoa, para acolher sem discernimento, sem fazer juízo de caráter, se essa pessoa merece ou não. Não, todas as pessoas merecem acolhimento, todas as pessoas merecem ter este teu momento de comunhão, ter este momento teu de entregar o seu coração a essa pessoa, porque você não sabe a dificuldade que essa pessoa está passando. Então nós precisamos abraçar tanto o nosso irmão da igreja, quanto as pessoas que estão fora da igreja, quanto as pessoas que não conhecem. E é importante que quando ele fala sobre este aspecto de abraçar, de aceitar, de amar os outros sem fazer juízo de caráter, ele destaca um ponto que é o seguinte, ele fala assim, lembram que muito tempo atrás pessoas aceitaram anjos sem saber, porque elas não fizeram juízo de caráter, elas não ficaram acusando, elas não ficaram avaliando para ver se aquela pessoa merecia ou não. Então ele destaca, possivelmente lembrando ali de Abraão, quando ele recebe os 3 anjos, Abraão e Sara, recebe os 3 anjos, e ele não fazia classificação. Abraão não recebeu aquelas pessoas porque eles eram anjos, não, ele recebeu porque ele era uma pessoa que abraçava, ele tinha um amor fraternal para com o outro. E é importante quando ele destaca sobre o terceiro, quando ele vem destacar esse juízo de caráter. Por exemplo, ele fala que o cristão deve amar o preso. Preso é alguém que fez algo de errado. Naquela época, naquele contexto, muitos cristãos estavam sendo presos. Por quê? Porque estavam aceitando a Cristo. Só que outras pessoas também estavam sendo acusadas e presas por outros crimes que também existiam naquela época e existem também hoje. Então o que Paulo fala? Gente, vocês precisam abraçar essas pessoas que estão na cadeia. Vocês precisam abraçar essas pessoas que estão presas, porque elas normalmente são esquecidas da sociedade. Normalmente quando uma pessoa fica em cárcere, ela é esquecida, ela não recebe visita, ela não recebe uma carta, ela não recebe nada, ela é esquecida do mundo. As únicas pessoas que às vezes são presos e os policiais que cuidam delas. Então Paulo fala o seguinte, gente, vocês precisam ter empatia por essas pessoas, vocês precisam ir lá e ver o que essas pessoas estão passando, se elas estão passando dificuldades, se elas precisam de oração, se elas precisam conhecer Jesus, se elas precisam receber um carinho, um afeto, algo que talvez ali na cadeia ela não vai ter. E é importante e interessante que ele fala o seguinte, quando vocês fazem isso, vocês estão agindo como sociedade, vocês estão agindo como cristãos, vocês estão agindo com amor, vocês estão sendo parceiros daquela pessoa. Porque parceria é essa, é isso, é você apoiar, é você dar suporte, é você conseguir ajudar alguém que vá para um único objetivo, que é a salvação. Então quando o cristão, quando nós escolhemos ajudar aquelas pessoas que estão em cárcere, que estão presas, apesar da discussão política, apesar do que ela fez, nós não estamos aqui para juízo de caráter, porque pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado e ponto final. Se Deus perdoa a todos, não sou eu que vou julgar, não é meu momento de julgar, Deus julga, não eu, nem você. Então nós precisamos não fazer juízo de caráter, nós precisamos ajudar as pessoas que estão em necessidade. Um outro aspecto que Paulo destaca bastante ali no capítulo 3 de Hebreus, são 2 na verdade, que é a imoralidade sexual e o dinheiro, as apostas, porque normalmente essas duas coisas elas andam lado a lado, elas caminham juntas. E por que
que ele fala aí sobre esses dois pontos? Porque era muito comum naquela época greco-romana que a imoralidade sexual caminhasse pelo povo. Como assim, Ismael? Era muito comum, tinha liberdade, era legal, de uma certa forma, perante a sociedade, que o homem tivesse várias relações sexuais fora do casamento, desde que isso fosse de uma forma discreta. Hoje em dia seria o relacionamento liberal. E Paulo fala isso. Gente, você cristão, não se deixe envolver com a cultura. Você não pode fazer isso. Não é porque a sociedade prega que isso é certo que você deve fazer. Se abstenham da imoralidade sexual. Façam tudo da forma que a Bíblia prega. Paulo fala isso lá atrás. Parece que ele sabia dos nossos dias de hoje. Então, a recomendação de Paulo lá para trás sobre a imoralidade sexual é a mesma recomendação para hoje. Nós, jovens, somos muito suscetíveis à cultura. Nós, jovens, somos muito suscetíveis ao que a mídia prega. Então, nós precisamos entender e compreender que se a cultura, se a mídia prega algo contra a Bíblia, eu preciso seguir a Bíblia. Não é porque a sociedade prega que o homem que pega várias, ele é o garanhão, ele é o pegador, enfim, que nós devemos fazer isso. Não. Nós devemos praticar relações sexuais somente após o casamento e somente com o par, com o cônjuge. Então, isso que Paulo vem falando, a gente não se misturem com a cultura. E sobre a aposta, o amor ao dinheiro é algo que motiva outros tipos de vício. O amor ao dinheiro, a aposta, vai abrir certos pontos para que outras áreas da sua vida sejam prejudicadas. Talvez por aposta a pessoa tira de algo que ela precisa, talvez pagar uma conta, talvez de colocar um alimento na casa. Então Paulo fala o seguinte, gente, não se envolva com esse tipo de situação. Tanto que ali em 1 Timóteo, Paulo fala que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males, ou seja, é o princípio de tudo que vai estragar a vida do ser humano. Então nós precisamos ter na nossa mente que nós não podemos nos misturar com o mundo. Não é porque o mundo aposta, não é porque o mundo corrompeu totalmente sobre a sexualidade que nós devemos fazer igual o mundo faz. Nós, como cristãos, precisamos nos portar diferente do que a sociedade prega. Nós conversamos bastante, um trimestre inteiro, sobre sexualidade. Se por acaso você não estava aqui, você não tinha essa lição, você pode clicar aqui no card que eu estou colocando aqui em cima de uma das playlists de sexualidade para você assistir, para você entender, para você ver o que a Bíblia ensina sobre sexualidade. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por nos ajudar a entender que nós precisamos amar as outras pessoas. Nós precisamos amar as pessoas esquecidas, Pai. E que também nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo, Pai. Nós precisamos amar aquelas pessoas que estão em dificuldade. Nós precisamos amar aquelas pessoas que a sociedade não se importa. E também nós não podemos nos importar com o que a sociedade prega se é diferente da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre em Sua direção. Caminharmos segundo os Seus estatutos, segundo os Seus mandamentos. Tanto na nossa área física, quanto na nossa área emocional, quanto na nossa área espiritual, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração. Os vídeos são postados de domingo a sexta-feira, então toda vez que o vídeo for postado você recebe uma notificação e você não esquece de estudar a lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é bom, que ele pode recomendar para mais pessoas. E você também pode recomendar esse vídeo, recomendar este canal compartilhando esse vídeo, porque se eles estão te ajudando, com certeza irão ajudar mais pessoas. E também faça parte do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Os links estão na descrição do vídeo e clica aqui nessa playlist da lição dos jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!